Muito bom dia para você que veio presencialmente, parabéns. Muito bom a gente estar junto, não é? A comunhão, o estar junto é muito importante para os nossos relacionamentos se desenvolverem. E eu quero dar bom dia também àqueles que nos assistem de casa e que estão nos acompanhando online. Seja bem-vindo. Essa é uma classe que nós estamos transmitindo, já transmitimos durante a pandemia através do Facebook e agora estamos com uma nova temporada pelo YouTube, mas nós temos outras classes. Nós temos uma classe de adultos que funciona no andar de baixo, nós temos uma classe de pré-adolescentes que vai começar esse mês ainda, né, Antônio? A classe vai começar esse mês ainda, você vai avisar, certo? Isso, a classe já está sendo preparada. Ótimo. Nós temos também atividades com as crianças e neste período os nossos adolescentes estão participando desta classe porque eles já têm idade para a pública profissão de fé. E eu gostaria de orar e pedir a Deus que nos abençoe, para que Ele possa nos conduzir e nos ajudar nesse momento em que nós vamos abrir a palavra do Senhor e caminhar através dessa palavra. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez pedir que o Senhor se faça presente no nosso meio. Nós queremos pedir que o Teu Espírito que está presente nas nossas vidas, nos dê entendimento da Tua palavra, porque, Senhor, nós percebemos que muitas pessoas não entendem a Bíblia, e alguns até que criticam a Bíblia, nunca leram a Bíblia, e nós queremos pedir que o Senhor ilumine o entendimento das pessoas, para que elas possam ver que aqui tem uma palavra verdadeira, uma palavra que o Senhor usa para falar conosco, é a Tua palavra. Por favor, nos orienta, nos dá a Tua direção, fala ao nosso coração, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós vamos continuar. Na nossa aula anterior, nós meio que abrimos um parênteses para falar sobre um tema que para alguns é relevante, que nós falamos sobre a Bíblia e a ciência, a Bíblia e o formato da Terra. Se você perdeu essa aula, o vídeo está aí logo abaixo para que você possa acompanhar e não perder nenhum conteúdo. Mas hoje eu queria falar um pouco mais sobre aqueles princípios importantes que nós iniciamos, sobre os quais nós estávamos falando, e nós iniciamos o nosso curso dizendo que a fé que Deus exige de nós, a fé que Deus espera de nós é uma fé em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e uma fé nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento como nossa única regra de fé e prática. E é sempre bom lembrar, porque embora esta seja uma aula para uma classe específica, pode ser que apareça alguém que está navegando pela internet, encontre o nosso vídeo e comece a assistir. Então eu quero deixar bem claro que, em primeiro lugar, essa matéria que nós estamos tratando aqui, ela não tem o objetivo de atacar ninguém, ela não tem o objetivo de promover o debate, ela não tem o objetivo de ofender as pessoas. Nós estamos apenas falando daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós entendemos como verdade, porque nós temos a Bíblia como nosso roteiro. E muitas vezes, quando você afirma a verdade que você crê, ela pode entrar em conflito com o pensamento de outras pessoas. Mas de antemão eu quero deixar claro que o nosso objetivo não é ofender ninguém, nem entrar em conflito com ninguém.
mas nós queremos afirmar e reafirmar aqueles pontos de fé que são importantes para nós. Então, um texto que nós poderíamos utilizar para iniciar a nossa meditação nessa manhã é Gálatas capítulo 1. E eu gostaria que você, se você pudesse abrir em Gálatas capítulo 1, eu queria desafiar você e convidar você a ler a Bíblia. Eu já encontrei pessoas que me confidenciaram que durante um período das suas vidas, apenas pegavam na Bíblia no dia de ir às reuniões da igreja, e não usavam a Bíblia no dia a dia como um alimento espiritual para a sua alma. E eu quero desafiar você a ler, a ter dúvidas, a fazer perguntas, para que então você possa crescer espiritualmente. E então nós precisamos conhecer essa palavra, porque se você conhecer essa palavra, você vai amar essa palavra, porque essa palavra ela nos diz quem Deus é, e ela nos diz o que Deus espera de nós, porque Deus, quando providenciou o registro da sua palavra, Ele nos deu assim como se fosse um manual do fabricante. É mais ou menos como quando você compra um aparelho, ou quando você compra um carro, ou quando você compra algum equipamento eletrônico, sempre vem um manual de instruções, e aquele manual de instruções, ele ajuda primeiro você a utilizar aquilo corretamente e obter o melhor daquilo que você está comprando. Um outro objetivo do manual de instruções é evitar que aquilo que você está comprando se estrague pelo uso inadequado. Então, se você compra um carro que precisa trocar de óleo a cada 10 mil quilômetros, e o manual está recomendando que você troque o óleo do motor a cada 10 mil quilômetros, você ignora o manual e não troca o óleo, e depois de 50 mil quilômetros o motor do seu carro funde, e você fica, mas por que aconteceu isso? Por que fundiu o motor? Só acontece comigo. Não é que você não leu o manual. Ou você compra um aparelho que é exclusivamente 110 a voltagem dele, e você vai lá sem ler o manual e liga no 220, o aparelho queima, e aí você fica reclamando, só acontece comigo. Não, é que você não leu o manual. Então o Criador, Ele providenciou um registro do seu caráter e da sua vontade. Através das histórias da Bíblia, nós intuímos, nós percebemos e nós aprendemos quem Deus é e o que Deus espera de nós. Por isso nós devemos amar essa palavra, devemos consultar essa palavra, porque se você vive sem o conhecimento dessa palavra, a sua vida não vai obter o desempenho esperado. Ou pior, a sua vida pode se estragar. E ela pode se estragar de uma maneira que você vai chegar num ponto da sua vida, vai olhar e vai falar assim, e agora? Como eu conserto isso? E pode ser que você chegue num ponto em que vai ser muito difícil consertar isso. Por quê? Porque você não observou as orientações do manual do fabricante. Então eu quero encorajar você a amar a palavra. Jesus disse aos seus discípulos, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Nós devemos buscar o poder de Deus, nós devemos orar para que o poder de Deus se manifeste, mas sem a Escritura nós seremos como um carro poderosíssimo, mas sem gasolina no motor, sem gasolina no tanque. Você compra uma Ferrari que tem aquele motor muito potente, mas se você não põe gasolina no motor, você não vai poder usufruir do desempenho daquele carro. Então a vida com Deus é assim, você pode buscar o poder de Deus, mas o combustível que nos dá lastro para a vida espiritual, o combustível através do qual Deus manifesta o seu poder para nos conduzir pela vida é a palavra de Deus. Então o poder de Deus sem a palavra de Deus se torna superstição.
porque nós vamos buscar o poder de Deus e invocar o poder de Deus muitas vezes sobre coisas que Deus não autorizou e não revelou na sua palavra. Então, nós caminhamos firmemente sobre a palavra, nossos pés precisam estar baseados na palavra. É a palavra de Deus que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos guia, é a palavra de Deus que nos diz qual é a vontade do Senhor, e ela tem valores e princípios para cada situação da vida. Então eu quero dizer para você, leia essa palavra com reverência, buscando entendê-la, e peça a Deus que manifeste o poder dele na sua vida através da sua palavra. Então em Gálatas capítulo 1, eu queria ler o versículo 6, e do versículo 6 até o versículo 9. Paulo está escrevendo essa carta aos irmãos de uma determinada região chamada Galácia, e ele então escreve admiradíssimo com aqueles crentes. Ele diz assim: estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo, e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho, porém eu falo assim, porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas, se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. O que aconteceu? A igreja dos Gálatas, por não se dedicar tanto ao estudo da palavra de Deus, começou a ouvir falsos mestres, começou a ouvir pessoas trazendo um ensinamento estranho. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você conhecer bem a Bíblia, ninguém engana você. Mas se você é um fraco conhecedor das Escrituras, se você conhece as Escrituras apenas superficialmente, é muito provável que um falso mestre tenha facilidade em enganar você. É muito provável. Por quê? Porque quando nós conhecemos de fato as Escrituras, quando nós conhecemos a Escritura com profundidade, qualquer coisa que uma pessoa vai nos dizer, nós avaliamos aquilo que ela está dizendo à luz da palavra. No livro de Atos, nós vemos o relato de uma igreja que estava numa cidade chamada Bereia, e Barnabé foi ali até aquela igreja e chamou Paulo para ajudá-lo a instruir aquela igreja. E ali os irmãos pegavam tudo aquilo que Paulo ensinava, aqueles irmãos conferiam com as Escrituras para verificar se o ensino que estava sendo dado era certo mesmo. Então os bereanos ficaram famosos por causa disso, por causa do seu zelo pela palavra, por conferir todas as coisas à luz da palavra. Então nós precisamos conhecer a palavra, conhecê-la com profundidade, amar essa palavra. E Paulo então está admirado porque aqueles irmãos da Galácia, por um fraco conhecimento da palavra, estavam sendo conduzidos por um caminho errado. Chegou alguém lá e começou a plantar falsas doutrinas. Chegou alguém lá e começou a exigir a prática de determinados rituais. No caso específico dos cristãos da Galácia, alguns judeus que haviam se convertido a Cristo, começaram a pregar que os cristãos eram obrigados a obedecer toda a lei do Antigo Testamento, todas as regras, todos os rituais, que os cristãos seriam obrigados a praticar a circuncisão, que os cristãos não poderiam comer determinados alimentos, e assim por diante, que os cristãos teriam que guardar o sábado. E Paulo é muito forte dizendo: vocês estão abraçando um evangelho falso.
Esse não é o evangelho que vocês receberam. Esse é um evangelho com regras desnecessárias. Esse é um evangelho baseado em mandamentos, em regras que já foram vencidas na cruz de Cristo. Que o Senhor Jesus na cruz anulou essa lista de ordenanças que nós éramos obrigados a cumprir. Então, Paulo, ele é tão radical que quando ele chega lá no versículo, no capítulo 5, versículo 4, ele diz assim: vocês que querem que Deus os aceite, porque obedecem à lei, ele está se referindo à lei antiga, do Antigo Testamento, aquela lei cerimonial, aquela lei que foi pregada na cruz por Cristo. Quando Cristo morreu, aqueles mandamentos foram anulados, porque aqueles mandamentos apontavam para Cristo, eles anunciavam a necessidade da vinda de Cristo, mas quando Cristo veio, eles se tornam desnecessários. Paulo diz: vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Então isso é muito sério. E se a gente for lá para Colossenses capítulo 2, você vai ver Paulo dizendo, capítulo 2, verso 13, vai esclarecendo justamente isso. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, e porque eram não judeus e não tinham a lei, mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo, Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz, e foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa da lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Então Paulo, nas suas cartas, ele vai esclarecendo que nós vivemos um tempo novo, o tempo da graça, um tempo em que as listas de proibições foram canceladas na cruz por Cristo, e ele nos aponta um evangelho verdadeiro, o evangelho da graça de Deus, de que nós precisamos ir a Cristo com fé, e confiar que ali na cruz ele morreu em nosso lugar e pelos nossos pecados. Ali na cruz todos os meus pecados foram carregados, e a única coisa que Deus espera de mim é que eu creia nele, é que eu confie que aquilo que ele fez foi suficiente para me trazer perdão, aquilo que ele fez foi suficiente para me colocar de novo num relacionamento com Deus, para me reconectar com Deus. Então Paulo, voltando aqui aos Gálatas, Paulo critica os Gálatas porque eles estão seguindo um falso evangelho, e Paulo acrescenta: ainda que um anjo venha do céu, ainda que um anjo apresente, seja o que for, um livro novo, placas de ouro escritas com linguagem celestial, ainda que um anjo venha, querendo dizer que existe uma nova escritura além da Bíblia, ainda que um anjo venha e apresente um evangelho diferente desse evangelho que Paulo prega, ele diz claramente que essa pessoa seja amaldiçoada. Por quê? Porque o evangelho verdadeiro é o evangelho que está nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento, e nós precisamos descobrir esse evangelho, redescobrir esse evangelho. Aliás, nós fizemos uma campanha de estudo bíblico que se chamou Finalmente Vivos, e nessa campanha, o objetivo dessa campanha de estudo era nós aprendermos como ajudar uma pessoa que está longe de Deus a nascer de novo. E se você perdeu esse treinamento, porque foi um treinamento,
foi uma forma de ajudar você a crescer espiritualmente, foi uma forma de ajudar você a se preparar para se tornar um missionário aqui entre seus amigos, parentes e vizinhos. Nós aprendemos como é que o Novo Testamento, como é que o novo nascimento acontece. Nós aprendemos como é que Deus faz uma pessoa nascer de novo, e nós aprendemos que Deus é que transforma uma vida, mas que Deus usa instrumentos humanos. Ou seja, Deus pode usar você para conduzir uma pessoa ao novo nascimento. Então, esse é um treinamento. Se você não fez esse treinamento ainda, eu quero convidar você a fazer esse treinamento, porque os vídeos estão disponíveis. Mas nesse treinamento nós chegamos à conclusão de que o instrumento que Deus usa para fazer uma pessoa nascer de novo é o Evangelho. E nós precisamos então saber o que é o Evangelho. Eu tenho percebido muitos cristãos sinceros, fervorosos, que amam a Deus, mas que não sabem dar uma explicação clara e detalhada do que é o Evangelho. Então eu tenho orado sobre isso, e nesse primeiro treinamento nós aprendemos que Deus pode usar a mim e a você para conduzir uma pessoa ao novo nascimento, que é uma obra exclusiva de Deus, mas Deus usa instrumentos humanos. Nós aprendemos que é quando nós proclamamos o verdadeiro Evangelho que Deus transforma a vida das pessoas. Então nós precisamos aprender o que é o Evangelho. Nós precisamos nos aprofundar em entender o que é o Evangelho. Nós precisamos ter o Evangelho bem firme na nossa mente. Nós precisamos ter o Evangelho no nosso coração, porque quando nós formos conversar com uma pessoa que não tem a mínima noção do Evangelho e que poderia ser conduzida ao conhecimento do Evangelho, e quando uma pessoa é conduzida ao conhecimento do Evangelho, ela pode aceitar ou não aceitar, ela pode querer o Evangelho ou não querer o Evangelho, mas o nosso objetivo é que a única coisa que faça com que uma pessoa não queira ser um cristão seja o Evangelho. Porque tem gente que vai ouvir o Evangelho e vai dizer: não, entendi tudo, mas eu não quero. Que essa seja a única razão, que a pessoa não rejeite o Evangelho por um mal entendido, que a pessoa não rejeite o Evangelho porque o que foi explicado para ela não é o Evangelho. Disseram para ela que o Evangelho era uma coisa que o Evangelho não é. E muitas pessoas estão rejeitando o Evangelho porque elas estão rejeitando um falso Evangelho. Muitos estão rejeitando um Evangelho que nós mesmos rejeitaríamos, porque é falso, é deturpado, é modificado, não é o puro Evangelho. Então eu quero desafiar você para que o nosso próximo treinamento seja com esse tema: o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? E eu vou desafiar você a participar. Eu quero desafiar você que não participou do treinamento Finalmente Vivos, para que você se programe para fazer isso, para que você pegue o livro, para que você pegue os vídeos, para que você acompanhe-os na sequência e se prepare para nós fazermos em breve esse novo treinamento. Eu já estou orando por isso, para já começar a preparar esse novo treinamento. E esse novo treinamento é o que é o Evangelho. Como eu compartilho o Evangelho com os meus amigos, parentes e vizinhos, para que eles entendam o que é o Evangelho, para que eles compreendam o que é o Evangelho, e eles compreendendo o que é o Evangelho, eles vão ter condições de dizer sim ou não, porque eles não foram enganados, mas o Evangelho verdadeiro lhes foi apresentado. Então, em breve eu estarei divulgando isso. Então Paulo, ele fala aos Gálatas sobre a importância de nós permanecermos no Evangelho verdadeiro, no Evangelho que foi revelado, no Evangelho que se manifestou em Jesus Cristo. Pregar o Evangelho é dizer para as pessoas quem Jesus é e o que Jesus fez. Um outro texto que eu queria compartilhar com você é 2 Coríntios 11. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 3
e 4. E esse texto nos traz uma informação muito importante e central para a nossa vida espiritual. Ele diz assim, capítulo 11, versos 3 e 4. Pois assim, como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos, e aceitam um espírito e um evangelho completamente diferentes do Espírito de Deus e do evangelho que receberam de nós. Paulo está escrevendo aos coríntios, está prevenindo os coríntios dos falsos mestres, dos falsos apóstolos. Já lá no tempo da igreja primitiva tinha gente ensinando coisa errada. Já no tempo da igreja primitiva, lá quando a igreja começou, nos primeiros anos da igreja, já havia pessoas distorcendo a mensagem do evangelho. E Paulo então, quando escreve essa carta, dentre tantas coisas que ele fala nessa carta, ele diz o seguinte: assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida. Veja, um falso ensinamento corrompe a mente da gente. Quando Eva estava no jardim, ela estava ali e o diabo, o Lúcifer, veio à terra, e como não tinha como ele se manifestar corporalmente, porque ele era um anjo, era um ser espiritual, um anjo que se rebelou contra Deus, ele possui a serpente, ele entra na serpente, e ali na serpente ele conversa com a mulher, corrompendo a mente da mulher. A serpente chega e diz assim: olha, eu fiquei sabendo que Deus proibiu vocês de comer qualquer árvore, que vocês não podem comer da fruta de nenhuma árvore do jardim. Olha aí a deturpação. Não foi isso que Deus falou. O diabo sempre tenta corromper a mente da gente com meias verdades. Então Deus havia dito: olha, é o seguinte, vocês podem comer de todas as árvores, menos dessa aqui. O fato de vocês não comerem dessa árvore significa que vocês me amam. O fato de vocês não comerem da fruta dessa árvore significa que vocês têm consideração por mim. O fato de vocês não comerem do fruto dessa árvore significa que eu tenho valor para vocês e que vocês querem seguir os meus ensinamentos, porque eu sou o Criador de vocês e vocês me respeitam. Por quê? Porque Deus criou o homem livre, e nós precisamos pensar sobre isso. Não existe liberdade sem limite. Você só é livre quando você pode escolher. Se Deus tivesse dito para o homem: olha, faz o que você quiser, está liberado, o homem seria escravo do seu próprio coração, ele não teria limites. Então Deus diz: olha, você pode fazer de tudo, eu vou colocar uma coisa só que você não deve fazer, uma só. Será que é muito? Quantas frutas existem no mundo? Será que abrir mão de uma, por respeito ao Criador, para significar que você deseja permanecer fiel a essa amizade, a essa devoção? Será que isso é muito? Mas o diabo distorce. Olha, fiquei sabendo que Deus não quer que vocês comam nenhuma fruta. Aí a mulher: não é isso não, ele falou só dessa aqui, porque se a gente comer essa fruta, vai quebrar a nossa comunhão com Ele, nós vamos conhecer o mal, porque era a árvore chamada do conhecimento do bem e do mal. O bem eles já conheciam, o bem estava no próprio Criador, mas o mal eles não conheciam, e então se eles comessem daquela fruta, eles iriam conhecer o bem, que eles já conheciam, mas o mal também. E o diabo então
com a sua conversa sutil, corrompe a mente da mulher. Ele diz: não, olha, vocês vão conhecer o mal, e Deus disse que vocês vão morrer, mas é mentira, vocês não vão morrer. O diabo coloca em dúvida o caráter de Deus. Ele tenta fazer a gente acreditar que Deus é mentiroso, que Deus nos engana. Porque Deus falou: não comam dessa árvore, porque o dia que vocês comerem, vocês morrerão. E o diabo tenta corromper a mente da mulher, dizendo: olha, Deus enganou vocês. Não é bem assim. Não é exatamente desse jeito. Não é isso. Deus está enganando vocês. Deus não quer que vocês conheçam o bem e o mal, porque senão vocês serão como Ele. Vocês serão iguais a Deus. Olha a corrupção. Olha a corrupção, porque se eu me torno igual a Deus, Deus é autossuficiente, Deus se basta, Deus não precisa de nada, Deus não precisa de ninguém. E tornar-se como Deus, ou desejar tornar-se como Deus, é um grito de independência. É como dizer: não preciso mais de você, deixa que eu me viro, não se intrometa mais na minha vida, eu agora posso tudo. E Lúcifer então ali, usando aquela cobra, corrompeu a mente da Eva, e ela pensou assim: bom, se eu comer essa fruta, é mentira o que Deus falou, eu não vou morrer, mas eu vou me tornar como Deus, beleza, a fruta é bonita mesmo, ela parece saborosa, eu vou experimentar. Ela experimentou, deu para o marido que devia ter falado: pelo amor de Deus, não faça isso, vamos parar por aqui, vamos lá encontrar com Deus e pedir para Ele ajeitar essa coisa errada que você fez, eu vou interceder por você, Deus vai corrigir as coisas. Não, ele se omite, ele não diz nada, ele não a repreende, ele come da fruta também, e aí os olhos deles se abrem para o mal, para a vergonha, para o medo, para todos aqueles sentimentos ruins que o pecado traz, e eles se escondem de Deus. Eles olham para si e percebem: nós estamos nus, e Deus vai aparecer aqui, como é que pode isso? A maldade, a corrupção, a malícia toma conta do coração deles, e Deus então, todas as tardes, vinha até o jardim, para ter comunhão com o homem que Ele criou, para desfrutar daquela amizade. Deus chega no jardim. É claro que isso é uma forma de explicar isso, porque Deus sabe tudo, Deus conhece tudo, mas nós poderíamos imaginar de uma forma que nos ajuda a compreender melhor. Deus chegando no jardim, Deus olha: tem alguma coisa errada aqui. O que está errado? Adão, cadê você? Adão, por que você está escondido de mim? Adão, por que você está escondido de mim, se nós temos tudo em comum? Se não há segredo entre nós, se a nossa amizade é perfeita, Adão, por que você está aí, escondido de mim? E o Adão então diz: Senhor, a gente comeu da fruta do conhecimento do bem e do mal. E então, nesse momento, a comunhão com o Criador se desfez, por causa da santidade de Deus. O homem corrompeu seu próprio coração, ele decidiu ser Deus para ele mesmo, e ele morreu. Mas ele não morreu assim, ele não caiu duro na hora, ele não teve um ataque fulminante e caiu no chão, mas a morte começou a agir na vida deles, do homem e da mulher. Eles começaram primeiro a envelhecer. O envelhecimento é a gente morrendo devagarzinho. Eles começaram a envelhecer, começaram a ter doenças, começaram a ter dificuldades. O pecado contaminou a terra, e a terra passou a produzir não só frutas boas, mas ervas daninhas, insetos que haviam sido criados para o benefício da natureza, passaram a ser prejudiciais à natureza, e assim por diante. Então o pecado trouxe o envelhecimento, a morte, a doença, a corrupção da natureza,
A natureza que nós olhamos e percebemos que ela é tão bela, tão perfeita, ela não é tão bela e tão perfeita como na criação original de Deus antes do pecado ter corrompido. E muitos então olham para o mundo e dizem: puxa, se Deus existisse não haveria guerras, se Deus existisse não haveria doenças. E nós nos esquecemos que Deus não é o culpado dessas coisas, que nós somos os culpados, porque primeiro viramos as costas para o Criador, rejeitamos o Criador, e nós é que fazemos guerra, nós é que somos gananciosos, nós é que produzimos as doenças, nós é que espalhamos muitas vezes essas doenças, nós é que de uma maneira mais profunda fomos os causadores deste caos e continuamos alimentando esse caos, poluindo a natureza, levando animais à extinção, explorando o nosso próximo, fazendo o mal, praticando o mal, a violência e tanta coisa errada que está no mundo. Não é culpa de Deus, é culpa nossa. Deus nos fez seres livres e nós usamos mal a nossa liberdade. Então a mente da mulher foi corrompida. E nós, abrindo um parênteses, nós estamos num período de transição entre a criação e a restauração de todas as coisas. Então esse é um período de conflito, esse é um período em que a humanidade está olhando para si mesma e está dizendo: nós não conseguimos dar conta disso sozinhos, nós tomamos a rédea das nossas vidas e está dando nisso. Nós tomamos as rédeas da nossa vida e o resultado é o caos. O mundo parece que a qualquer momento caminha para o seu fim, para a sua autodestruição. Deus está permitindo que todo esse tempo passe, para que a gente tome consciência que do nosso jeito não dá certo. Nós precisamos do Criador. E nós então esperamos a volta de Cristo. Cristo veio pela primeira vez, morreu pelos nossos pecados, anunciou uma mensagem de transformação, que é o Evangelho, que nos ensinou a viver de uma maneira que agrada ao Criador. E todos aqueles que vão crendo no Evangelho, todos aqueles que vão restaurando a sua comunhão com Deus, passam a buscar um novo estilo de vida. E enquanto esperamos a volta de Jesus, nós buscamos fazer de tudo para melhorar a vida das pessoas, até que Jesus venha e Ele intervenha, e Ele então vai transformar esse caos novamente num mundo perfeito. Fecha parênteses. Qual que é o problema? O problema é que nós estamos nesse período de transição. O problema é que nós estamos vivendo num mundo, no mundo do caos causado por nós mesmos, que rejeitamos o Criador. E por isso que nós devemos voltar para o Criador, por isso que nós devemos convidar pessoas a voltar para o Criador, por isso que nós devemos proclamar o Evangelho, para que mais pessoas passem a viver de um jeito diferente, e para que mais pessoas passem a esperar a volta do Senhor Jesus, que transformará esse mundo confuso num mundo perfeito. Fecha o parênteses. Então Paulo dizia para os coríntios: eu tenho medo que a mente de vocês seja corrompida por falsos ensinamentos, por doutrinas que não condizem com os princípios e valores revelados nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. E aí vocês vão abandonar a devoção sincera e pura a Cristo. O chamado do Evangelho é a uma devoção sincera e pura a Cristo. A vida cristã é simples. A vida cristã não precisa ter malabarismos. A vida cristã não precisa ter shows pirotécnicos. Na vida cristã não precisa ter engolidor de espada nem engolidor de fogo. A vida cristã é simples. A vida cristã é você perceber que você pecou. A vida cristã começa quando você percebe que você está longe do Criador. Quando você percebe que quando você toma as rédeas da sua vida não dá muito certo. E você reconhece: eu preciso de Deus. Do meu jeito não dá certo. Eu estou perdido. Eu estou condenado pelos meus próprios erros.
pelos meus próprios pecados, eu preciso do Criador na minha vida. E aí você passa a ser uma pessoa que tem devoção por Cristo. Devoção simples. O que é devoção simples? Você reserva um momento do seu dia para se sentar com Ele e para dizer: Deus, olha, eu estou aqui, eu quero o Senhor na minha vida. E aí você lê a palavra dEle, você tenta entender a palavra dEle, você ora a Ele a respeito dessa palavra, dizendo: Deus, eu percebi aqui um princípio que eu não estou vivendo. Deus, me dá um coração quebrantado, me ajuda a me arrepender, me ajuda a mudar de vida, para eu viver de acordo com a tua vontade e não de acordo com a minha vontade. E aí você ora, você pede ajuda de Deus, e esse momento é como aquele momento em que Deus vinha ao jardim para ter comunhão com o homem. Você precisa descobrir aonde é o seu jardim. Você precisa estabelecer um horário em que Deus vem te visitar, e aí você tem um momento de devoção, um momento em que você abre seu coração, você fala das suas lutas, você fala dos seus problemas, você fala das suas dificuldades, você pede ajuda dEle, e Deus amorosamente te abraça nessa hora, e Ele diz: eu estou muito feliz, porque nós tivemos o nosso encontro hoje. E Deus vai dizer ao seu coração: eu estou muito feliz, porque você abriu mão de alguma coisa no seu dia, você abriu mão de alguma outra coisa que você poderia estar fazendo para estar comigo, para estar na minha companhia, para estar na minha presença, para que a nossa amizade se desenvolva mais. Devoção simples e sincera a Cristo. Você fala com Deus, Deus fala com você na palavra, e você caminha e você se esforça para viver e fazer as coisas do jeito de Deus, e não do seu jeito, do jeito de Deus, e não da maneira como a cultura ou a sociedade tentam nos impor. E aí você vai se tornando uma pessoa melhor. Esse encontro diário com Deus faz você se tornar uma pessoa mais sensível, faz você se tornar uma pessoa mais amorosa, faz você se tornar uma pessoa mais compreensiva, faz você se tornar uma pessoa que perdoa mais, uma pessoa que reflete no rosto o brilho desse Jesus que se entregou para nos dar a vida, para fazer o caminho de volta. O gesto de Adão nos afastou do Criador, mas o gesto de Jesus se entregando para morrer em nosso lugar e para receber a condenação dos nossos pecados, é um gesto que nos aproxima, nos traz de volta a uma devoção sincera e simples a Cristo. Mas as falsas doutrinas corrompem a mente, e aí Paulo repreende aqueles cristãos: vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos, e aceitam um espírito e um evangelho completamente diferente do Espírito de Deus e do Evangelho que receberam de nós. Vocês estão aceitando qualquer um. Paulo está dizendo: olha, eu estive aí, eu enfrentei perigos para levar o Evangelho a vocês, eu me doei a vocês, eu passei aí anos ensinando o Evangelho para vocês, eu instruí, eu orientei, eu orei por vocês, eu chorei por vocês. Aí vem qualquer pessoa e fala uma coisa diferente, e vocês abrem mão de tudo aquilo que nós tivemos juntos, abrem mão do Evangelho, abrem mão dos ensinamentos corretos, abrem mão da nossa amizade e aceitam qualquer um. Paulo está repreendendo aqueles irmãos, porque eles estavam escolhendo um caminho mau, eles estavam escolhendo um caminho errado. Por isso nós precisamos conhecer as Escrituras. A palavra de Deus é um instrumento para nos guiar e que nos ajuda a enfrentar os falsos ensinamentos, a nos livrar desses falsos ensinamentos. E essa palavra, além de tudo, ela é uma arma de defesa.
ela é uma arma que nos ajuda a lutar contra esses falsos ensinamentos e contra as tentações. Acompanhe comigo Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Paulo faz aqui no final do capítulo 6 uma comparação da vida cristã com a armadura de um soldado romano. E ele vai descrevendo cada peça da armadura e identificando com alguma coisa da nossa vida espiritual. Para dizer o seguinte: você, na sua vida cristã, você é como um soldado que está numa luta, numa batalha espiritual. O soldado romano, ele está pronto para uma guerra de verdade. Mas nós estamos no meio de uma luta espiritual. Olha o que ele diz aqui, Efésios 6, a partir do versículo 13. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegarem o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, poderão continuar firmes sem recuar. Primeira coisa que Paulo diz aqui: vai chegar o dia em que você vai enfrentar as forças do mal. Vai chegar o dia em que a tentação vai aparecer para você. Vai chegar o dia em que você será convidado a abandonar esse caminho. Vai chegar o dia em que tentações vão tentar atrair você para um caminho mau. Vai chegar um dia em que você poderá ser conduzido a abandonar o caminho do Evangelho, abandonar a igreja de Deus, abandonar o caminho do Senhor. Por isso, peguem a armadura de Deus, para que vocês estejam preparados para resistir. A ideia aqui é que você resiste a um ataque e fica firme, mantém posição. O inimigo está atacando, mas você não cede o lugar para ele, você não cede espaço para ele. Ele quer tomar aquele lugar onde você está, mas você fica firme, você resiste, porque você está com uma boa armadura. Versículo 14: portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça, calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz, e levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete, e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso, orando a Deus e pedindo ajuda a Ele. Então veja, depois ele continua, né? Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus e fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Primeiro, ele fala da verdade. O cristão deve viver na verdade das Escrituras, na verdade da palavra de Deus, mas também na verdade daquilo que fala, na verdade dos seus relacionamentos. A verdade, ela é como um cinturão que não deixa a sua calça cair. Calcem como sapatos a prontidão, antes, vistam-se com a couraça da justiça. A couraça era aquela peça que o soldado colocava no peito. Ela era uma peça de metal revestida de couro para absorver os impactos. Então, a couraça da justiça. Então, o cristão deve praticar a justiça. A palavra de Deus revela a justiça de Deus. Então, quando você é justificado pela fé no Evangelho, quando você tem o Evangelho não apenas para a sua salvação, mas para a sua vida diária, é como se você usasse uma proteção, uma couraça. Calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Quer dizer, a gente deve saber o que é o Evangelho, estar com a mensagem do Evangelho bem firme na nossa mente, para nós estarmos preparados a qualquer momento em que alguém perguntar para a gente, em que alguém pedir uma explicação, o que é o Evangelho,
por que você segue esse caminho. Nós devemos estar preparados. Isso é como sapatos que protegem os seus pés de pisar em alguma coisa pontiaguda. E levem sempre a fé como escudo. A fé é o escudo que protege dos dardos inflamados do maligno, das flechas de fogo, das flechas incendiárias. O inimigo, ele não pode possuir a mente do cristão, mas ele pode jogar um pensamento ali, ele pode jogar um sentimento ali, ele pode jogar como se fosse uma flecha de fogo, um desejo de se vingar, um desejo de revidar, a vontade de praticar o mal, a vontade de andar por caminhos que não agradam ao Senhor. É como uma flecha que o inimigo jogou lá na sua mente, e você então pode se proteger com o escudo da fé, em oração, dizendo: não, eu sou de Jesus, esse tipo de coisa não tem nada a ver comigo, isso vai estragar minha amizade com Deus, eu não vou por esse caminho. Recebam a salvação como capacete, e a palavra de Deus como espada. A salvação como um capacete, o capacete que protege a cabeça, a salvação protege a mente. Você sabe quem você é, e você sabe o quanto você está ligado a Deus, e então isso protege a sua mente. Você sabe que você é de Jesus, porque você creu no Evangelho, e a sua vida foi transformada. Você está vestindo um capacete. Esse capacete vai proteger a sua cabeça, vai proteger a sua mente. E finalmente, a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. A palavra de Deus é uma espada, é uma arma de luta, de defesa, para você resistir. Lembra de Jesus no deserto? O diabo vem distorcendo a palavra de Deus, tentando corromper a mente de Jesus, com tentações, dizendo para Jesus fazer alguma coisa que não era da vontade de Deus. E o que é que Jesus faz? Jesus pega a palavra do Senhor e responde, joga na cara do diabo a palavra de Deus. O diabo chega para Jesus: olha, eu te dou todas as riquezas do mundo se você prostrado me adorar. Jesus responde: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Jesus usa a espada e resiste à tentação. E nós precisamos então ter essa espada aqui na bainha com a gente, porque um cristão que não conhece a Bíblia é como um soldado que vai para a guerra sem espada. Ele vai para a guerra desarmado. Seria um soldado de hoje em dia que vai para uma batalha sem a metralhadora. Ele entra lá no meio da batalha, ou ele não sabe usar a metralhadora. O inimigo está vindo, ele pega a metralhadora na mão e ele pergunta para o seu companheiro: onde que aperta aqui para o tiro sair? Por isso que os soldados são treinados e treinados, eles dão muitos tiros para se prepararem. Por quê? Porque o soldado não pode ir despreparado para a guerra. E quando Paulo fala aqui da armadura de Deus, ele diz: nós estamos numa guerra espiritual. O inimigo quer a nossa atenção, o inimigo quer nos desviar da devoção sincera e simples a Cristo. E com essa palavra, eu quero orar, convidando você a esta semana separar todos os dias um tempo com a palavra. Todos os dias começar a experimentar Deus se manifestando na sua vida através da sua palavra. Você que não tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias, comece pelo Evangelho de Marcos. E depois que você fizer uma leitura do Evangelho de Marcos, pergunte para mim. Eu tenho algumas tarefinhas para você se aprofundar nesse livro, para você pegar o gosto pela Bíblia, para você ter experiência com Deus na palavra, para você aprender a ter profundidade e descobrir e encontrar aqueles tesouros preciosos que estão ali e que têm poder de dar vida para você. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia, por essa oportunidade que temos de estar juntos.
Por favor, Senhor, que a palavra do Senhor, com toda a sua força, com todo o seu poder, entre no nosso coração e nos transforme de dentro para fora, para que nós tenhamos uma devoção simples e sincera ao Senhor. Por favor, Deus, nos ajuda a conhecer o Senhor, conhecer a Tua palavra, nos dá corações quebrantados, para a gente se arrepender de verdade dos nossos maus caminhos, e nos conduz no Teu caminho eterno. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero chamar os irmãos do louvor aqui. Nós ainda vamos cantar mais uma vez. E nós vamos entregar ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Lembrando que nós estamos em campanha. Irmãos, tem uma bênção para compartilhar. Arrecadamos 10% do nosso alvo. Amém? Peça a Deus que dê a você os recursos para nós levarmos adiante esse empreendimento. Tá bom? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir e agradecer ao Senhor por esse tempo. Nós queremos pedir ao Senhor que nos dê condições de reformar este lugar, para que nós tenhamos um lugar mais confortável e bonito, para recebermos nossos amigos, parentes e vizinhos, que querem conhecer mais a Tua palavra. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, que é um dia do encontro da comunidade. Obrigado, Senhor, porque no dia 4 nós comemoramos os 71 anos desta comunidade local. Senhor, obrigado, porque nós hoje fazemos parte de uma história que começou há 71 anos atrás. Nós queremos agradecer por poder fazer parte dessa história. E nós te pedimos, Senhor, agora que nós estamos aqui, agora que nós somos aqueles que vão continuar esse trabalho, que nós sejamos também usados pelo Senhor, como aqueles irmãos no passado, que se doaram e fizeram sacrifícios, para que a igreja fosse plantada, que nós sejamos aqueles que vão levar o Evangelho daqui, para a próxima geração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.